Queridos, estamos de volta no nosso EBD em Família. E aí, aproveitando a oportunidade, você que nos ouve aí, temos alguns parceiros já que abraçaram esta causa e estão patrocinando esse programa. Dentre eles, temos o SS Refrigeração, na pessoa do nosso cooperador irmão Valdeci. Temos também Nata Funilaria e Pintura, na pessoa do cooperador irmão Ellison. Temos também o Luciano Pizza, o líder da Almaderme também, está nos ajudando, colaborando. Temos também, me ajude aí, Jean Soldas, temos Jean Soldas também nos ajudando, Ricardo Sorvete. Então Deus está levantando pessoas para contribuir para que esta obra também seja feita. Queridos, vamos para o subtópico de número 2. E aí no final desse tópico eu vou comentar algo que veio na minha mente. Mas nesse subtópico de número 2, o misticismo oriental, professor Fábio Júnior, trazendo um rico ensino para nós. Muito bem, pastor, dando continuidade aqui, espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, agora o misticismo oriental. Esse misticismo oriental, nós vamos conversar aqui, já começamos a entrar propriamente no tema espiritualidade holística. Então, o misticismo oriental, ele é responsável por esta ideia de espiritualidade holística. Quando nós falamos em holística, holos, um termo grego que tem a ideia de totalidade, total, como um todo. Esta espiritualidade é entendida como aquela espiritualidade em que não existe uma separação entre um suposto Criador e as suas criaturas. Na realidade, o que existe é um todo, uma energia completa, e não existe essa ideia de criatura e criador, mas todos são parte desse todo. Tudo que existe é parte desse todo maior que governa todo o universo. Então, nós vemos aí que essa ideia de espiritualidade holística, muito em voga na atualidade, o comentador até coloca os grandes centros culturais, se tratando de universidade, muitos pensadores da modernidade. Nós podemos falar aqui, inclusive, Albert Einstein, ele era alinhado a um pensamento muito próximo disso, muito embora nós tenhamos uma impressão, ou até comentamos que Einstein, na sua velhice, ele se converteu ao cristianismo, mas o cristianismo pensado por Einstein difere um pouco do cristianismo que nós imaginamos, porque ele tem essa ideia de que nós, enquanto seres humanos, e o que nós chamamos de Cristo, é uma coisa só. E então não existe uma hierarquia entre o Cristo e o ser humano. É nessa perspectiva que Einstein pensa, e muitos outros vêm na mesma esteira de Einstein. Então a cultura e a ideia de inexistência de hierarquia entre a criatura e o Criador é próprio desta ideia de espiritualidade holística, e que para a modernidade, para os momentos em que vivemos, está diretamente relacionada àquelas religiões orientais, né? O misticismo oriental, que vem da região da Ásia para cá e traz essas ideias onde não existe diferença entre a criatura e o Criador. E isso é danoso, porque quando nós pensamos que não existe diferença entre um e outro, isso é meramente uma criação humana, nós tiramos justamente a ideia de que nós devemos nos submeter a um código de ética traçado por esse mesmo Criador. E aí nós nos colocamos, como a modernidade fez, nós nos colocamos no centro de tudo, que foi aquele movimento do antropocentrismo, depois do humanismo, e nós colocamos no centro como se nós fôssemos responsáveis e tivéssemos a capacidade de traçar o nosso destino sem nenhuma interferência externa. Nós nos colocamos então agora como Criador, nós nos colocamos como Criador também do nosso mundo, Criador do nosso ambiente e transformador único da nossa realidade. É fato que nós também temos essa possibilidade de transformar a realidade, mas essa possibilidade de transformação não pode estar descolada de uma possibilidade maior, de uma presença maior de um Deus, que é quem nos orienta. Porque transformar a sociedade, o homem tem esta capacidade. Agora a questão é, como é que ele vai transformar? Para que caminho ele vai levar? E aí depende de em quem ele está arraigado. Se ele está arraigado nas suas próprias vontades, ele vai transformar a sua realidade de acordo com as suas próprias vontades. Agora, se ele está arraigado na vontade de Deus, ele vai transformar esta realidade segundo a vontade de Deus, conforme o que Deus quer para esta própria realidade. Então temos que ter cuidado com esta ideia de espiritualidade holística, de totalidade,
que não existe distinção entre nós e o Criador, mas nós também somos parte e esse mesmo Criador. Muito bem, se está sendo bênção esta riquíssima lição, compartilha aí, tá bom? A sinopse do tópico de número 2, eu ia fazer um comentário aqui, mas vou deixar para depois. O antigo paganismo e o misticismo oriental revelam a necessidade do ser humano expressar a sua espiritualidade. Então, se nós não focarmos em Deus e a partir dele expressar essa espiritualidade, nós vamos tender com certeza para outros viés aí humanos e muitos deles aí pautados em filosofias que não condizem com a vontade de Deus para nós, seres humanos espirituais, também que Ele criou e deseja que vivam bem nessa área e bem relacionado com Ele. Tópico de número 3, o fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. Nesse ponto, professor, cooperador, irmão Romário, com toda a liberdade. Meus irmãos, voltamos aqui ao ponto 3, no seu primeiro subtópico. Não há um Deus pessoal. Como nós estamos falando aqui da espiritualidade holística, eles creem essa espiritualidade holística que não há um Deus pessoal. Já foi falado um pouco pelo diácono irmão Fábio, e eles vêm trazer como tudo está interligado, ligado, junto. Então, Deus como uma pessoa, como um ser que está vivo, intervindo sobre a nossa sociedade, sobre a raça humana, sobre o ser humano aqui no mundo físico. Neste sentido, eles não têm essa visão. Então, o autor, o comentador, ele vem trazer de que tudo está no mesmo grau, no mesmo tipo e interligado. Ele vem trazer que eles trazem o Deus deles como uma força cósmica, como algo ali, uma força que está rodando o mundo, o planeta, o universo como um todo geral. E não como vamos supor mais um exemplo que eles trazem bastante, uma energia, algo imaterial, algo que está aqui rondando aqui. Eles têm essa visão. E o autor ele vem trazer que seja dessa crença pessoas de Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã, de diferentes religiões, de diferentes crenças, que têm essa visão. Que tem essa visão de que muitos ali, o Deus não é uma pessoa, de que ele não está aqui. Somente Deus é uma força do universo aí, que comanda tudo, que direciona tudo, uma força quântica, cósmica, uma energia sobressalente, que a gente não tem um contato pessoal, mas tem um contato por estar aqui rondando esta força, um contato imaterial, um contato ilógico, um contato irreal. Então, traz essa visão. Quantas vezes nós já ouvimos falar, trazer energias positivas, forças sobrenaturais, impessoais, como eles vêm trazer, de que não traz o aspecto de uma pessoa, não traz aspecto de algo ali material, algo real, algo que tem sentimento, algo que tem o seu próprio desejo, o seu próprio anseio, tem ali como o ser humano, ele é uma pessoa que tem as suas características, que tem a sua visão própria, que tem ali os seus fundamentos, o seu modo de ser. Não é isso. Então, por ter essa visão, a energia geral do ser humano como um todo está tudo interligado e tudo ali é o certo, tudo é o correto, tudo é o ideal e a forma de viver, não existe nada errado. Vamos agora para o subtópico de número 2, não há uma verdade factual. Muito bem, não há um Deus pessoal e não há uma verdade factual. Um tema que está muito em voga hoje na nossa sociedade, irmãos, hoje, já algumas décadas atrás, é a ideia do relativismo. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. É uma ideia que está na sociedade aí, que na verdade não guarda
correspondência com a vontade de Deus para as nossas vidas. E o relativismo se opõe justamente à ideia do dogma, à ideia de verdade absoluta. Nós, enquanto cristãos, necessariamente nós acreditamos em dogma, porque dogma é sinônimo de verdade absoluta. Então, por mais que o mundo diga que não existe uma verdade absoluta, nós cremos e a palavra de Deus ela é absoluta. Nós, enquanto seres humanos, nós somos plurais, somos diferentes uns dos outros e cabe a nós nos adequar a essa verdade absoluta que é a palavra de Deus. Agora, já na ideia da espiritualidade holística, ela contesta justamente esse ponto. Porque se por um lado não existe um Deus pessoal, então não existe um referencial a ser seguido. Porque quando nós pensamos na existência de um Deus pessoal, ele é o nosso referencial e a sua vontade está expressa na Bíblia Sagrada e nós seguimos esta vontade expressa na Bíblia Sagrada. E quando necessário, quando estamos fora da vontade dele, nós nos adequamos e precisamos nos esforçar para se adequar à vontade dele. Mas quando nós falamos que não existe um Deus pessoal, necessariamente nós entramos nesta ideia de relativizar tudo. E aí agora o mundo é lido não a partir do que Deus traçou para esta mesma leitura do mundo, mas o mundo é lido a partir de mim, a partir do eu, a partir da minha subjetividade, e não a partir da objetividade, e não a partir das ideias absolutas da palavra de Deus. E aí quando tudo é lido a partir da minha subjetividade, aí vale tudo, né? Vale tudo. Aí não, se eu não me adequo a esse contexto, se eu não me adequo a esta igreja, vamos dizer assim, eu vou para outra. Se eu não me adequo ao cristianismo, eu escolho uma outra religião. Aí a expressão que se usa muito hoje, né? Eu vou escolher uma outra religião que seja mais inclusiva. E aí nessa esteira, nessa ideia aí de que não existe uma verdade factual, absoluta, surgiram as igrejas inclusivas, que é justamente aquelas igrejas para as pessoas que não têm o desejo e não querem se adequar às verdades absolutas da palavra de Deus, e então elas procuram essas igrejas que se dizem inclusivas e que estão muito ligadas a essa ideia de espiritualidade holística, que aceita tudo, que você faz as suas leituras do mundo. Como a gente disse, nós somos seres plurais, nós somos diferentes, mas a palavra de Deus é una e ela tem uma interpretação única. A vontade do Espírito Santo para a nossa vida, ela é única. Às vezes nós não alcançamos essa vontade em sua inteireza, mas isso fala muito da nossa incapacidade intelectual e não do porquê a palavra de Deus ela tem vários sentidos. Não, ela não tem vários sentidos, ela tem um único sentido. É certo que, dependendo do estado de espírito em que eu me encontro, o efeito desta mesma palavra, que é única, vai surtir um efeito em mim, um efeito diferenciado no outro, dependendo do estado de espírito que eu me encontro. Mas ela é única e cabe a nós se adequar a essa verdade que é única e que é absoluta. Ela serviu para Adão lá no Jardim do Éden, serviu para os irmãos na época da lei, serve para nós hoje e ela não pode ser relativizada. Ela é absoluta e é o bem de Deus, o que Deus quer para as nossas vidas. Muito bem colocado, né? Diante da palavra do Senhor, que é a lâmpada, é a luz, é o farol que continuará nos guiando. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.